Oi, pessoal, sejam bem-vindos ao primeiro vídeo aqui do Aprova Técnico. Esse vídeo está inaugurando o nosso canal no YouTube, então é com muita alegria que eu inauguro esse primeiro vídeo. É muito especial desse movimento que a gente vem fazendo com a Aprova Técnico. E antes de começar o conteúdo do vídeo, eu quero passar algumas mensagens para vocês. A primeira mensagem é: ao final desse vídeo, você vai ter condições de aumentar muito suas chances de passar na ETEC, se você seguir os passos que a gente vai dar aqui. Então, peço que vocês acompanhem o conteúdo até o final, atentamente, que eu acredito que vai ser muito útil para vocês, tá bom? E aí também pode dar like no vídeo, se inscrever, que a gente vai postar outros conteúdos muito úteis para ajudar você a passar na prova da ETEC, tá bom? Claro, antes de tudo, deixa eu me apresentar e nos apresentar. Meu nome é Giuliano Amaral, eu sou um dos fundadores do Aprova Técnico. Nós somos um grupo de amigos que sentiu nas nossas trajetórias profissionais e de vida um impacto muito grande e muito profundo e especial da educação. Então, nós temos uma paixão enorme por esse propósito de ajudar as pessoas a conseguir oportunidades de ter uma educação de qualidade, uma educação que vai preparar elas para o futuro, para chegar onde elas quiserem. Então isso nos uniu. Hoje eu estou aqui representando o Aprova Técnico para trazer esse vídeo muito especial para vocês. Nós, como grupo, já temos aprovações em todos os vestibulinhos, assim, dos mais relevantes. Então, na ETEC, na Federal, no Senai, em vestibulares bem concorridos. Aí eu, pessoalmente, fui aprovado na FGV e na USP, que são vestibulares bem difíceis. Depois, em outras fases da minha carreira, fiz outros exames, outras provas que também exigiam um alto desempenho e consegui aprovação. Então a gente juntou toda essa experiência e todo esse conhecimento nosso, nos especializamos bastante na ETEC, que a gente acredita que é muito bom poder cursar uma ETEC aí ao longo da formação de vocês e para que a gente pudesse proporcionar essa ajuda para vocês passarem na ETEC, tá? Então, hoje, qual que é o conteúdo de hoje? É um passo a passo para você ser aprovado na ETEC. Esse passo a passo eu vou dividir em dois grandes blocos. Primeiro, são os 4 pilares da aprovação. São conceitos que você deve ter sempre em mente ao longo de todo o processo de preparação, tá? E o segundo é um método. Como que você vai estudar, como que você vai se preparar na prática. Então, primeiro eu vou começar aqui com esse primeiro bloco. Então, deixando claro, hoje não é um vídeo para falar de matéria, de conteúdo de aula, exatamente do que vai cair na prova ou exercícios, tá? Ele é como você tem que encarar o processo, a base para você ter sucesso, tá bom? Por exemplo, quem vai prestar em dezembro o vestibulinho tem um tempo razoável ainda, aí um tempo bom de estudo. Então agora é uma hora no planejamento de você estabelecer essa base e não ir com muita pressa, só começar a estudar desordenadamente, porque isso pode te levar a ter um estudo muito ineficiente, que você perde tempo e não necessariamente chega no resultado, tá bom? Isso também, a gente conversando sobre esse método, é muito comum quando a gente conversa com alguém que a gente está ajudando, ou é alguém que a gente fica sabendo que está tendo dificuldade no processo de preparação, a gente sempre olha para o método e é um dos pontos do método que a pessoa, um ou alguns que a pessoa está tendo dificuldade. E aí ou ela não conhece, ou ela não está seguindo, ou não tá sabendo como resolver, e aí acontece de ela ter uma dificuldade no resultado, tá bom? Então, vamos passar atentamente aí pelos passos. Antes também quero falar que a gente entende, a gente sabe, né? A gente também, eu comecei um cursinho, eu não passei no ensino técnico quando eu tentei, mas eu comecei um cursinho e eu lembro e sei, converso com as pessoas hoje, como é difícil
começar uma preparação sem ter o apoio de alguém que conhece, de alguém que é experiente naquilo, que já viveu aquilo, e pode te ajudar a dar mais motivação, a saber o caminho. Então, por essa razão, a gente organizou, juntou tudo isso, que a gente sabe que faz a diferença, uma forma resumida da experiência, do conhecimento que a gente já tem. A gente viu jovens assim que se julgavam que não tinham condição de estudar sozinho ou de se preparar, e eles depois, passado um tempo lá, tendo conseguido aprovação, super felizes, tendo mudado a forma dele de estudar, mudado a forma dele de se preparar. Então, assim, é um processo que ele é transformador, assim, você consegue chegar lá. É uma questão de você saber o como, né? E aí, eu também queria responder uma coisa que a gente ouve bastante quando a gente conversa com os jovens, né? Uma delas é a falta de tempo para estudar. Então, aí eu digo que esse vídeo fica ainda mais importante, porque quando você tem um método, uma organização, especialmente essa forma que a gente vai trazer aqui para vocês, ela faz você ganhar muito tempo, porque você organiza o seu estudo, você sabe o que estudar, como se preparar. Então isso deixa muito mais eficiente. Você estudando um pouco por dia, buscando consistência, você chega no objetivo da mesma forma. E outras pessoas que às vezes estudam muito mais horas, mas de forma desordenada, sem um método, acabam não conseguindo. Então, para você que não tem tempo, tem dificuldade com tempo para estudar, esse vídeo é muito para você. E o segundo é que a gente pensou, pessoas que falam assim, não é para mim, ou eu vejo que eu não tenho jeito para isso, mas assim, o método ele foi exatamente pensado para se adaptar à pessoa. Não, independe de se você está mais avançado ou você está mais para trás, não importa. O método ele precisa se adaptar à pessoa e não a pessoa ao método. Então, esse vídeo aqui serve independente do ponto que você está. Não se julgue antes de tentar seguir um caminho que pode te levar aonde você quer, que é ser aprovado na ETEC. Então, gente, vamos começar aqui com os 4 pilares da aprovação. O primeiro deles a gente chama de acredite e foque no positivo. Eu sei que quando eu falo isso, soa de uma certa forma um clichê, né? Uma coisa que todo mundo fala, minha mãe fala, ou vejo isso num perfil de alguém. Mas, gente, se é um clichê, também tem uma razão. Se tanta gente que conseguiu sucesso, conseguiu superar, fala disso, é porque tem uma razão. É assim mesmo. Quando a gente é jovem, às vezes a gente não gosta dessas coisas que todo mundo fala. E, de fato, nem tudo que todo mundo fala é bom. Mas isso é um pilar, com certeza. Você tem que acreditar. E acreditar é uma atitude. Você tente não depender de coisas ou de pessoas para daí você acreditar. Pensa assim, se você escolheu o seu objetivo para você, você quer passar na ETEC, e você já está aqui agora, por exemplo, assistindo esse vídeo, buscando uma ajuda para você passar na ETEC, você já deu um passo bem importante. Isso já te dá chances muito boas de você passar. Então agora, a partir de agora, o foco no positivo. Por quê? Porque ao longo da jornada, você vai ter dia que você vai errar os exercícios, vai ter dia que você vai estar cansado, vai estudar um pouco menos, você poderá fazer um simulado e não ir muito bem. Isso tem que servir para você só de aprendizado. Uma brincadeira que até que eu fazia, que quando eu errava, né, enquanto eu estava estudando, ou ia mal no simulado, eu até comemorava, porque eu falava, nossa, ainda bem que eu errei ou fui mal numa prova, quando não era a prova real, porque agora dá tempo de eu correr atrás. Então eu vou pegar esse simulado, eu vou estudar, vou ver o que eu errei, vou ir atrás. Então, transforma isso que às vezes parece negativo em algo positivo e faça com que isso alimente esse seu acreditar. Muitas pessoas, quando elas erram, aí elas fraquejam. Poxa, errei, então não sei se eu vou conseguir. Começa a questionar esse acreditar de passar. E esse questionamento que é o maior dos erros. Errar no processo, no sentido de errar um exercício e mal numa prova,
Isso é absolutamente natural. Então, transforme o que vem pela frente no positivo, foque naquilo que você acertou, naquilo que você está bem, foque na evolução, puxa, olha, de um mês para o outro, olha o tanto que eu evoluí, tanto que eu já aprendi. Isso vai alimentar você, em você acreditar e vai te dar a energia necessária para você chegar lá no seu resultado, tá bom? Segundo pilar, fundamental, seja protagonista. Olha, gente, isso é tão importante, isso é tão nítido quando a gente conversa com alguém que está se preparando. É claro que no meio do caminho você vai ter as pessoas que vão te ajudar. E isso é ótimo, quando você pode contar com alguém, ou com um canal como o nosso, ou outras coisas que te ajudem. Mas o responsável por fazer o resultado acontecer é você. Você tem que ter isso muito claro para você. Esse conteúdo aqui já vai te ajudar bastante, porque ele vai te dar os passos. Aqui tem tudo, tem a base para você passar. Se você tiver isso em mente, isso claro, e buscar isso, você já vai estar sendo esse protagonista. Então, você que busca, você que precisa saber como você está, quanto mais você conseguir liderar o processo, você saber onde você tem que chegar e como, melhor. Isso vai te aumentar muito as chances, você realmente vai se desenvolver e você vai perceber ao longo do caminho. Terceiro pilar, identifique e reduza o problema. Gente, isso também é muito importante. Uma história muito comum que a gente ouve é a pessoa, ela se compara, por exemplo, como ela está indo na escola, com se ela vai passar na prova ou não, na ETEC, no vestibulinho, enfim. Gente, não tem uma relação tão direta. Então, o problema, no caso, é passar na ETEC. Você não deve mudar tudo, ser o melhor aluno da turma, não precisa, até porque é muito difícil, né? Não é impossível, mas é bastante difícil você mudar tudo num curto espaço de tempo. Então, você não precisa ter esse objetivo tão grande. Você poderá ter, mas você não precisa. Para você passar no vestibulinho, você precisa focar no problema que é ser aprovado na ETEC. Esse já é o primeiro de você reduzir o problema. Foca no que precisa para a prova. Isso diminui muito o tamanho do passo que você tem que dar. Outro exemplo muito interessante é a última prova, o vestibulinho da ETEC que teve agora em dezembro de 2013, que aprovava para quem queria entrar aqui em 2023, para entrar em 2024. A gente tem muitos dados aqui, a gente fez uma coleta assim de mais ou menos 500 alunos, as respostas que eles deram para as questões, analisamos muito a prova e nós tivemos uma estatística interessante. A questão que mais foi errada na prova, a questão que as pessoas mais erraram, foi a questão 11. Depois vocês podem ir lá olhar, ou no site da ETEC, ou no nosso simulado da prova, que é uma questão que ela era uma pegadinha, era uma pegadinha de unidade. Então, a resposta era um número em milhões e muitas pessoas responderam, a maioria das pessoas respondeu aquele número em bilhões, porque ela se confundiu com uma informação que tinha no enunciado. Então, você vê, você precisa ter paciência, ter uma certa concentração quando você vai fazer uma questão. Você tem que chegar calmo, você tem que tentar identificar qual que é a questão, qual é o problema da questão que tem que ser respondido, para que você se concentre naquilo e consiga resolver aquilo sem as distrações. É muito normal, pegadinha, ou conteúdo, um enunciado que tem mais coisa do que precisa para você passar. Então, se as pessoas que souberam olhar e falar, peraí, tem duas alternativas iguais, milhões e bilhões, esse é o problema a ser resolvido, deixa eu entender de novo, fez a conta, conseguiu acertar. Então, outro tipo de questão que eu acho muito, muito comum quando a gente conversa com o pessoal, tem lá uma questão com um texto enorme, está falando sobre uma época histórica.
Só que aí, ou de biologia também, tem uns textos de biologia. Aí chega na hora da pergunta, ele fala assim, segundo o texto, e aí ele faz uma pergunta e tem as alternativas. Quando fala segundo o texto, é fundamental você perceber que no texto da questão você não precisa saber nada prévio daquilo. Então as pessoas falam, biologia eu não entendo. Mas se o texto está ali com a resposta, não é uma. Eu nem chamo de uma questão de biologia, eu chamo de interpretação de texto. Então qual é o problema? Interpretação de texto e não biologia. Então você precisa saber ler com calma, identificar o problema para daí você resolver. Isso serve tanto na prova, tanto no processo como um todo, como o exemplo que eu dei, tá? Formas de fazer isso, também de reduzir, né? Eliminar a alternativa. Então isso é um processo, uma coisa que muita gente faz e ajuda muito. Então você já vai, marca do lado, essa aqui não é, essa aqui não é. Então você já foca que você não precisa saber responder perfeitamente, você precisa saber diferenciar entre poucas alternativas qual é a certa. Então você vê que isso já deixa o problema ser resolvido muito menor. Então, eu acho que ficou bem claro esse terceiro pilar do identifique e reduza o problema. Vamos para o quarto e último pilar, que nós chamamos de gerencie a sua energia. Isso também, gente, é muito importante. Isso também serve no processo, serve na prova. No processo, gente, vejam exemplos aí, atletas, qualquer grande objetivo que alguém busca, tem muito mais a ver com a disciplina, com a consistência, com a frequência que você faz, do que você chegar num dia, estudar a noite inteira, e aí chega no outro dia você não consegue ver o livro. Então você precisa se conhecer, você precisa ver qual é a dose de estudo que para mim funciona bem. Chega no outro dia, eu estou bem, eu estou aprendendo. Então, é muito importante a disciplina, mas você se conhecer, saber até onde funciona para você. Cuidar da saúde também para você gerenciar a energia. Alimentação, isso é importante. Então, seja com a família, seus pais podem te ajudar, um nutricionista, conteúdos na internet ensinam, enfim. Acho que as pessoas até já sabem bastante hoje sobre que alimento que te deixa mais pesado, mais cansado, que alimento que não, beber bastante água. Então tudo isso é muito importante porque isso muda muito a qualidade do seu estudo e a qualidade da prova também. Você vai fazer um simulado, o dia que você for fazer a prova, isso é fundamental, dormir bem, descansar. Então isso também é saber gerenciar a energia. Se conhecer, encontrar formas de aumentar a sua energia, você está mais preparado, mais motivado e manter isso ao longo do processo. Outro exemplo que a gente também vê muito fazer diferença, aí numa prova mesmo, tanto no simulado quanto na prova, é deixar, por exemplo, questões difíceis para o final. Porque quando você fica muito tempo numa questão, isso começa a te preocupar, você fica, puxa, agora não sei, e aí você começa a ver o tempo passar, que tem tempo limitado a prova, e aí quando você vê, você tem mais um monte para fazer, e quando chega aquela questão que para você é mais fácil, você está cansado, ou está já com a cabeça tensa, então você tem que determinar ali um tempo, você tentou por um tempo, não conseguiu, marca essa questão para você voltar depois, mas vai em frente, fazer as outras questões, depois você volta, muitas vezes até com a cabeça um pouquinho mais fresca, sabendo que você já fez todo o resto da prova, aí você volta para aquela questão e você de repente consegue resolver, tá? Gente, 4 pilares aqui para vocês, muito claros, que são a base. Se você conduzir o processo de preparação com esses 4 pilares claros, sua chance de passar assim já é muito, muito maior do que alguém que simplesmente começa a estudar e não põe em mente uma forma de conduzir o processo que te ajuda, que vai te levar a um resultado, que vai ser mais eficiente. Então, estou feliz aqui de poder passar esse conhecimento para vocês, porque sei, já passei por processos assim,
Tendo isso claro faz toda a diferença, tá? Então terminamos o primeiro bloco, que é o bloco dos pilares. E agora a gente vai falar do método. Um método de fato, um método prático para você passar na prova, que tem 3 passos, né, que eles devem ser repetidos e que são relativamente simples, mas que dão uma sequência, uma organização e que muitas pessoas não seguem e que pra gente também, todos nós, fez muita diferença, tá? Então, o primeiro passo do método nós chamamos de diagnóstico contínuo. Diagnóstico, né? Até um nome de hospital, de médico, porque é mesmo. Diagnóstico serve para várias áreas, né? São não só a medicina. E o que até o diagnóstico do médico faz? Você chega no hospital, alguma coisa, não chega, a solução não chega correndo para você. Primeiro o médico tem que fazer o diagnóstico. Ele precisa ver exatamente o que está acontecendo, que ponto que você está precisando de ajuda, de um remédio ou do que for. Na educação isso também é verdade, especialmente quando você vai fazer uma prova tão específica. Então você precisa saber da prova que áreas que você precisa focar mais e quais menos. Então, e isso é muito individual. Tem pessoas que são melhores numa disciplina, pessoas que são em outras. Não dá para todo mundo estudar, não é o ideal, né? Todo mundo estudar ao mesmo tempo das mesmas matérias, sendo que as pessoas são tão diferentes. Então, o ponto é diagnóstico, e não é só no começo, porque o processo é longo. Então, você já estudou ali um determinado tempo, algumas semanas, alguns meses, é importante você fazer uma parada e falar, deixa eu ver como eu tô, né? Que é, por exemplo, um simulado, ou o que a gente acredita, idealmente, é que você está sempre, enquanto está fazendo os exercícios, está percebendo, ó, isso aqui eu estou tendo dificuldade, isso aqui eu estou tendo menos, aí que você está tendo menos dificuldade, você estuda menos. Separa, tem que estar sempre fazendo isso. E seguir um método padrão para todo mundo vai deixar ineficiente o seu estudo, porque muitas vezes você vai dedicar pouca energia para aquilo que para você é mais difícil e muita para algo que não é. E quanto mais contínuo, quanto mais vezes você puder fazer isso, desde que não tire tempo seu de estudo, melhor. Um exemplo até que eu brinco aqui é o Waze, né, o aplicativo. Quando as pessoas estão dirigindo no carro, quando você sai do caminho, na hora o Waze muda a rota, porque você cometeu um deslize ali. Então ele viu e ele sabe onde você quer chegar, ele arruma a rota para você chegar lá. Então o diagnóstico contínuo, ele permite que você ajuste sempre a sua rota. Esse é o primeiro passo do método. Segundo passo, nós chamamos de conteúdos pontuais. Por que isso? Até nessa mesma lógica da eficiência, quando tem um conteúdo que você está tendo muita dificuldade, você está fazendo exercício, mas você não consegue entender direito, você ou erra com muita frequência, você precisa voltar um pouquinho para o básico. E a forma de fazer isso é o conteúdo. Aí sim o conteúdo ele entra perfeitamente. Então, material da escola, um amigo que entende daquela matéria, ou um vídeo no YouTube, né? Hoje tem tanto conteúdo. Então, você sabendo, fazendo o diagnóstico, sabendo onde você não está indo bem e não está funcionando ao fazer exercício, conteúdo. Você vai atrás de um conteúdo e estuda aquilo, assiste aquilo, até que aquilo forme no seu cérebro uma nova visão de como resolver aquele exercício. E aí você volta a praticar, tá bom? E o terceiro passo já veio aqui na minha fala, que é a prática e a repetição. Então, o que vai te preparar efetivamente para a prova? É a prática. Então, chegar, por exemplo, numa prova tendo feito pouco exercício, não tem sentido, porque você vai fazer uma coisa que você fez pouco, né? Igual o exemplo que eu dei de um atleta. Um atleta, ele treina muito a situação do jogo, para que quando ele chegue lá na hora, aquilo seja natural para ele, esteja acostumado com aquilo. Então, isso vai dar a calma necessária, vai dar o foco necessário para que ele chegue e acerte aquilo do jeito que ele precisa para conseguir o resultado. Então, tanto exercício quanto simulado.
Então o processo ele tem que ser, a maior parte dele deve ser exercício simulado, o máximo possível, porque é onde você realmente está se preparando diretamente para a prova. Então, até voltando lá no pilar do protagonista, é a hora que você está ali de frente, você que está fazendo, não é alguém tentando te ensinar alguma coisa que é útil, mas não é igual quando você está ali com a mão na massa fazendo o que tem que ser feito. Então, gente, quando junta esses 3 passos, né, o diagnóstico, sempre que possível, você saber, você está estudando uma coisa que você deveria estar estudando agora, a melhor coisa para você estudar agora. Então, você ter clareza disso, seguido de conteúdo onde você precisa, onde você está com a base mais frágil, e a prática e a repetição, aí você é certo que você vai conseguir o resultado. Se você conseguir repetir esse processo, praticar, fazer tudo isso na quantidade certa para você, você tem todas as chances de passar na ETEC. O processo ele vai estar na sua mão. Nós que passamos por processos como esses, temos fizemos dessa forma. Talvez a gente não tinha esse método tão desenhado como a gente apresentou aqui para vocês, mas agora essa é a vantagem que a gente quer trazer para vocês. É pegar uma experiência nossa, a gente olha para trás, sabemos que foi isso que ajudou a gente a passar, e quando a gente não seguiu isso, foi onde a gente falhou, patinou. Então agora a gente pode trazer assim organizado para vocês. E aí a gente ficou pensando que primeiro passo que a gente pode dar aqui para vocês é fazer um simulado. Acho que agora você poder fazer um simulado, já ver a nota que você tiraria, pelo menos nesse simulado, é muito bom, porque já te dá o seu primeiro diagnóstico, já vê quão longe ou quão perto você está de uma nota boa na prova. E aí, isso é uma coisa que a gente oferece gratuitamente aí no nosso Instagram, e vamos deixar aqui o link também na descrição. A gente tem o simulado da última prova da ETEC numa plataforma, né? Ele está digital, gratuito, você vai lá, responde as questões, separa um tempo certinho, se possível simula o tempo da prova, concentração, e aí você faz a prova. Essa nossa plataforma vai enviar imediatamente no seu e-mail todas as respostas, o que você acertou e errou, e uma resolução para tudo. Então você já tem uma base inicial de estudo excelente, já tem um diagnóstico e já te mostra o que você erra e acerta. É um excelente primeiro passo para você fazer seu diagnóstico e ser protagonista aí de ir para a prática, tá bom? Gente, é esse conteúdo que a gente queria trazer para vocês, que seja útil no processo, boa sorte, se planejem, estudem, e se gostaram desse vídeo, dá o like aqui, segue a gente aqui no canal, que a gente vai postar outras coisas que também vão ajudar bastante vocês aí no ciclo de preparação para a ETEC, tá bom? Então, um abraço aí para todo mundo.